A TV IPGS de hoje entrevista a nutricionista Luciane Cruz, que possui doutorado pela URGS em Saúde da Criança e do Adolescente e também é professora do curso de pós-graduação em Nutrição e Pediatria do IPGS, presencial, ministrando aulas em Porto Alegre e diversas capitais do Brasil. Professora, muito obrigada por ter participado. A senhora pode nos dar um breve currículo? Boa tarde, então, a todos. Eu gostaria de parabenizar o IPGS por essa iniciativa, né, de fazer essas entrevistas. Enfim, é muito bom poder participar dessa história do IPGS já de longa data. E eu pude acompanhar o crescimento do curso e o crescimento da empresa nesses últimos anos. E sempre fico muito honrada com o convite, ano após ano, da empresa IPGS demonstrar confiança no meu trabalho e me chamar para ministrar essas aulas. Então, o meu currículo, brevemente, eu fiz nutrição, a graduação na Federal de Pelotas, e logo em seguida vim morar aqui em Porto Alegre e fiz, então, especialização em nutrição clínica, quando, na época, eu trabalhava no Hospital da Santa Casa, aqui, de Misericórdia, e prestei concurso para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e passei e fui trabalhar lá. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um universo diferente, um universo pediátrico. Então, eu comecei a estudar o universo de pediatria e passei a fazer toda a minha formação dentro de pediatria mesmo. E, então, eu fiz o mestrado já na URGS, em nutrição infantil, né, nutrição da criança e do adolescente, e logo em seguida eu fiz doutorado, concluindo toda a minha trajetória, então, de estudos na URGS em 2014. Ao longo desse tempo todo de estudo e de formação, eu sempre atendi paciente a nível hospitalar. Então, eu acho que o IPGS preza muito isso, que a gente tenha essa conjunção, assim, de formação teórica com a prática clínica. E isso eu tenho conseguido contribuir bastante nesse sentido, porque eu tenho a formação e tenho a prática diária em hospital, em atendimento nutricional diário com o paciente. E isso contribui bastante para os alunos, para casos clínicos, para discussões, para exemplos, e o IPGS preza muito por isso. Então, fico contente de poder estar contribuindo com isso. Perfeito, professora. E dentro desse tema, que é a oncologia pediátrica, qual a importância do acompanhamento nutricional? Então, a oncologia pediátrica é um assunto muito interessante, porque a gente pensa que o câncer infantil é uma doença muito distante de pediatria. E, na verdade, o câncer pediátrico ele representa de 2% a 3% de todas as neoplasias diagnosticadas. Então, é um tema relevante, sim. Eu costumo dizer para os alunos que você pode até não atender um paciente durante o tratamento oncológico, mas os índices de sobrevida e os índices de cura vem melhorando ano após ano. Então, eu posso até não atender um paciente ao longo do seu tratamento, mas eu posso vir a atender um sobrevivente do tratamento do câncer infantil a nível de consultório. Então, isso a gente também aborda. O que é a importância do acompanhamento? Todo o diagnóstico de câncer infantil é um choque, né, para qualquer família. É um baque, né, na família toda, é uma novidade que preocupa e que a família precisa ser acompanhada de um modo geral. Então, toda a criança com câncer infantil, ela deve e tem que ser atendida por uma equipe multidisciplinar, né? E essa equipe multidisciplinar é de suma importância que tenha sempre um nutricionista para que ele possa fazer esse acompanhamento desde o diagnóstico até o final do tratamento. E, se possível, e se preza muito, que se acompanhe essa criança curada, porque também existe alguns efeitos tardios do tratamento do câncer infantil. Então, toda criança que interna numa unidade, ela
é realizada a sua avaliação nutricional e, a partir daí, a gente faz um planejamento dietético e nutricional para todo o tratamento dessa criança. E aí, com todas as suas intercorrências. Então, por isso a importância que eu digo sempre de acompanhar o paciente desde o diagnóstico e ao longo de todo o seu tratamento. E é essa abordagem nutricional que faz diferença. Nós já temos estudos mostrando pacientes atendidos em consultórios, pacientes atendidos por profissionais que não estão inseridos numa equipe multiprofissional, têm um prognóstico, uma sobrevida menor. Pacientes atendidos com uma equipe multidisciplinar, no qual o nutricionista é de fundamental importância, tem um prognóstico melhor. Uma criança bem nutrida ao longo do tratamento, ela enfrenta o tratamento sem atrasos, ela enfrenta as infecções, ela enfrenta os efeitos colaterais do tratamento com uma melhor performance de uma criança que não está acompanhada nutricionalmente. E é esse o enfoque todo do acompanhamento do nutricionista ao longo do tratamento clínico, desde o diagnóstico. E quais são os principais pontos que serão abordados no tema Oncologia Pediátrica no curso de pós-graduação de Nutrição em Pediatria aqui do IPGS? Então, os principais pontos que a gente aborda em sala de aula é esse acompanhamento do estado nutricional e o acompanhamento da criança desde o diagnóstico até ao longo do tratamento. Então, desde que a criança tem o diagnóstico de câncer infantil, a gente já ensina que método ou quais os métodos, e a pessoa escolhe, obviamente, são recomendados para fazer a avaliação do estado nutricional. Então, a gente vai ter um diagnóstico nutricional dessa criança praticamente junto ao diagnóstico de câncer infantil, e a partir dali a gente vai traçar então um plano, uma projeção de acompanhamento dessa criança ao longo do tratamento. Para cada tipo de câncer infantil existe um protocolo de tratamento médico, clínico, né? Pode ser um protocolo que envolva quimioterapia, rádio, cirurgia, enfim, e a nutrição acompanha sempre ao lado desse tratamento. Então, o tratamento oncológico ele acontece em ciclos. Para cada ciclo, um tipo de acompanhamento nutricional. Então, esse acompanhamento, tanto de avaliação do estado nutricional, como de condutas nutricionais para cada fase do tratamento, o que o paciente... quais são as necessidades nutricionais dele para aquela fase, como que eu posso fazer o manejo de infecções, né? Como que eu posso fazer o tratamento de algum efeito colateral que possa prejudicar a ingestão alimentar desse paciente, o que eu faço em casos de perda de peso, o que eu faço em caso do paciente ter diarreia, vômito. Então, todos esses aspectos nutricionais são abordados em sala de aula e como fazer o manejo desses sintomas a partir da alimentação e a partir das condutas nutricionais. Então, tudo isso é abordado em sala, sempre discutindo a prática clínica com a teoria. E ao final da aula, a gente sempre faz discussão de casos clínicos, que eu sempre trago casos reais lá do hospital, e a gente trabalha em grupo ou em duplas, onde a gente faz a avaliação do estado nutricional e faz essa projeção das necessidades e do manejo nutricional ao longo do tratamento. Então, pode ter certeza que quem frequentar o curso, quem fizer essas aulas, vai saber atender um paciente com câncer infantil com toda tranquilidade. Professora, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem no final para quem nos assistiu até aqui? Então, eu queria fazer um convite, deixar o convite, né, para todo mundo que está nos assistindo. Acho que hoje em dia o grande diferencial
é qualificação, né? Quem se qualifica sempre terá um lugar no mercado, né? As pessoas dizem que tem muita gente se formando, mas tem muita gente se formando com pouca qualificação. Então, eu acho que o IPGS cada vez mais investe em qualificação e podem ter certeza que quem fizer os cursos, quem participar, quem puder estar presente nesses cursos, principalmente os presenciais, vai saber atender paciente com toda a segurança. Então, vale muito a pena. Fica o convite, então, para quem está buscando um pós-graduação que une teoria e prática, vem buscar conosco aqui, que vai valer a pena, tenho certeza.